Amados irmãos e irmãs, hoje muito nos alegra a comemoração dos santos protomártires do Brasil. Podemos dizer que são um dos primeiros mártires conhecidos. Sabemos que historicamente tantos outros padres jesuítas que virtuosos vieram da coroa portuguesa, trazidos para a evangelização, depois de experimentarem e viverem o catolicismo na Europa, e foram eles os primeiros a trazer a guarda de honra, que é o primeiro nome do apostolado da oração em Portugal, e que estes homens, padres jesuítas, eles inscreviam o nome das pessoas nos livros, as que participavam do apostolado da oração, a guarda de honra, e eram enviados estes cadernos para Roma. Então você tinha, participando do apostolado da oração, a graça de ter o seu nome inscrito no livro e enviado para a sede da igreja. Isto era um hábito dentro da congregação dos jesuítas, e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Como conhecemos a origem desta devoção? Nas 4 aparições a Santa Margarida Maria Alacoque, e belíssimas as confidências de Nosso Senhor, mas acima de tudo a missão, primeiramente o lugar que Jesus deu a Santa Margarida Maria, que pertencia a João Evangelista, de reclinar sua cabeça no coração de Jesus e de escutar os seus apelos e pedidos de o consolar. Então, foram os primeiros a chegar no Brasil. Depois, claro que estes padres, os protomártires, os 2 presbíteros, como nós estamos aqui no século XVII, em 1645, nós temos então esta raiz evangélica que chegou por meio deste apostolado aqui nas terras de Santa Cruz. O padre André Soveral e o padre Ambrósio Ferro, ambos de Uruaçu e do Rio Grande do Norte, eles tiveram a graça, Cunhaú e Uruaçu, eles tiveram a graça de serem fiéis a Nosso Senhor, ao Sagrado Coração de Jesus. Isto muito nos alegra. Por quê? Porque o testemunho deles nos fortalece também a nós sermos fiéis na nossa vida de católicos. Morreram rezando a missa. O primeiro, o padre André Soveral. O segundo, no afluente de um rio. E foram mortos por calvinistas holandeses, que também estavam aqui no Brasil. Muitos outros padres também foram mortos vindo nas caravelas para o Brasil pelos mesmos calvinistas holandeses, que não queriam os hábitos católicos, jaculatórias, missa, hábitos, tudo aquilo que um católico é e faz. Então vimos a ação diabólica de descaracterizar a igreja, de tirar dos católicos a graça de lutarem pela fé, de vestirem-se como católicos, usufruir da graça de serem católicos, serem identificados no mundo como tal. Então, o demônio ele não quer que os católicos eles sejam católicos e pareçam ser. Ser e parecer para o cristão católico é uma unidade. Tanto eu preciso ser aquilo que sou, como preciso parecer aquilo que sou. Não somente parecer o que sou, seria apenas viver de maneira hipócrita a nossa vocação. Eu não só me pareço, mas eu me pareço porque sou.
E esta essência, amados, nós conhecemos e vivenciamos ela como algo que foi infundido em nossas almas, de dentro para fora, não de fora para dentro. A punição que os calvinistas holandeses deram aos católicos, aos padres, e ao padre André, o padre Ambrósio, o Mateus Moreira leigo e tantos outros fiéis leigos, foi uma punição externa, foi a morte, mas para eles foi a coroa do martírio. E esta coroa do martírio se deu da seguinte maneira: muitos foram degolados, outros foram decepados. Mateus Moreira teve o seu coração arrancado do peito, e muitas crianças foram arrancadas as pernas, os braços, os olhos, por estarem na missa. E este modo de morte, ela concede àqueles que participam um novo batismo, que é o batismo de sangue. E hoje nós não temos uma morte tão, podemos dizer, cruenta, mas o católico ele pode viver este martírio que chamamos de martírio branco: humilhações, difamações, perseguições, indiferenças. E aqueles que acolhem de maneira virtuosa estes sofrimentos, os mesmos nosso Senhor Jesus transforma-os em uma vida de martírio, um martírio branco, o martírio da fidelidade. Peçamos, irmãos e irmãs, então a graça da conversão, e que os testemunhos dos padres André, Ambrósio, do leigo Mateus Moreira e dos outros tantos mártires fortaleça a mim e nos conceda o sentido de sermos e viver a nossa fé católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,